eu comecei a andar com o pessoal meio da pesada. Naquela época era a época do heavy metal ainda. A molecada de hoje não sabe o que quer dizer, né? Não conhece quase. E eu comecei a enveredar por esse lado e tal. E com 11 anos eu, infelizmente, comecei a usar droga. 11 anos de idade. 11 anos, cara? Sempre fui muito alto, né? E como era uma cidade pequena... Você convivia com o pessoal mais velho, é isso? Convivia com o pessoal mais velho, é isso que eu quero dizer. Obrigado por interpretar. Eu convivi com o pessoal mais velho e minha mãe me deixava muito livre, meu pai, como eu disse, eles achavam que numa cidade menor não ia ter os problemas que teria em São Paulo. Só que na minha geração já tinha droga na cidade pequena. Putz, já no interior já tinha nessa época? Muito. E ali é divisa, né, com Mato Grosso, com a Paraguai, é um caminho que passa a droga. Pois é. Né? Eles costumam falar que as drogas puras ficam ali, né? E depois vai chegando pra cá. E eu comecei a usar droga com 11, mas de boa, assim, leve, né? Minha mãe não sabia, com 12 comecei a fumar também, cheirar pó com 12 para 13 anos, comecei a cheirar. E sempre escondendo meu pai e minha mãe, eles não sabiam, não afetava nada, assim, eles não sabiam na época como era um comportamento de um drogado, porque estou falando isso há 25 anos atrás, 27 anos atrás. E eu jogava handball, né? Fui campeão paranaense dos Jogos Escolares de Handball, fomos campeão eles chamavam Brasileirinho, seria um campeonato infanto-juvenil de handball, né? Jogava, o time era muito bom, sempre fui muito alto, né? Pezinho 46. Sério? 46. E aí jogava, tal. Com 12 anos eu já tive quase foi um namoro, mas saía com uma menina de uns 17, 18, entendeu? Muito precoce, né? Aí ficou alerta pra mãe de menino que amadurece muito cedo, que eu tive barba cedo, entendeu? Cresci, então eu era um menino num corpo de homem. Pois é. E aí comecei a viver coisas muito precoces. Com 13, comecei a cheirar mais pó, e com 14 eu comecei a fumar haxixe, outro tipo de droga. Seus pais nem faziam ideia? Não fazia ideia. Porque, como eu disse, era outro mundo, né? Não tinha acesso à informação, meu pai viajava muito. E com 15 anos eu fumei também pasta base de crack, né, baseado com pasta base de crack e tal. Não era pedra em si, mas era a azuca que eles falavam, né? E aí eu fiquei muito doido mesmo e perdi um pouco a estrebeira. E aí eu fui expulso do time num campeonato que nós fomos jogar lá em Cascavel, perto da divisa ali do Paraguai. Por causa disso, eu chapei muito, caí na quadra sozinho e vomitei. Fiquei muito doido, assim, não consegui esconder mais, né? Porque é uma coisa que vai te dominando, né? O vício é cruel. Então eu fui expulso do time, e aí a técnica não falou totalmente pra minha mãe porque que eu fui expulso, minha mãe sentindo que eu tava sendo injustiçado, né? Mãe é mãe, né? Mãe e pai. Só que daí pra em diante o negócio, eu perdi a estrebeira mesmo, perdi a razão, a noção, né? O controle. E aí com 15 anos eu tive o primeiro coma por causa de droga. Putz. Aí minha mãe e meu pai foram me buscar no hospital, vomitado, todo sujo e tal. E aí caiu a ficha, né? Caiu a ficha mesmo. Pra você? Pra minha mãe e pro meu pai, né? E pra você? Pra mim, o cara é muito louco, ele não pensa tanto. Não pensa, né? Mesmo... Eu era muito doido, muito doido. Pra você ter noção, eu fiquei em coma, saí, né? Eu era aquele tipo de doido que era assim, tava eu e um amigo usando droga. Aí a gente falava assim, tem uma torre de telefone assim, sei lá, de uns 800 metros, 1 quilômetro, que é aquelas torres antigas, bem altas, sabe? Sei. Falava assim, ó... Cara, duvido você pegar uma cueca, escrever o seu nome, subir lá e pendurar na ponta, no topo da torre. E aí? Eu fiz isso. Muito, mas o que tem na cabeça? Podia ter morrido, sem proteção nenhuma, mas tipo assim, torres muito altas, né? Pular de pontilhão, assim, de 4 metros num rio. Nossa. Depois, quando o rio baixou, a gente viu que tinha um monte de árvore, que era uma represa, na verdade, embaixo. Mas podia ter batido numa árvore. Árvores que ficaram ali, né? Então eu era muito maluco. Eu via rock satânico, né? O quarto cheio de pôster, de caveira, de demônios mesmo, né? E eu costumo dizer, e a galera que andava comigo falava isso também, que eu não andava com má companhia. Eu era má companhia. Eu fazia o movimento acontecer, entendeu? Sei. Arranjava droga e arranjava carne pra fazer churrasco. E fui muito perdidão mesmo. Era um cara bom, tinha um coração bom. Mas o vício, né? Ele te rouba de você, né? E com Mas chegou a pegar coisa de casa pra vender, pra droga? Não, naquela época não funcionava muito assim. Aqui eu não mergulhei no crack também. O crack que faz a pessoa desandar, né? Como a gente fala na gíria. E eu continuei usando, mas minha mãe, a partir disso, e o meu pai mudaram a postura comigo, né? Aí minha mãe descobriu que as alfaces da Índia que eu plantava no fundo de casa era maconha, né? Já que era alface da Índia. Você falou isso, alface da Índia. Falava que era alface da Índia, né? Ela descobriu que era maconha. E aí começou uma nova fase na minha família e sobretudo na parte da minha mãe. Vilela, olha, sem assim, demagogia. Foram poucas as vezes que eu cheguei em casa de madrugada chapado, que eu não encontrei a minha mãe ajoelhada com um terço na mão rezando por mim. De madrugada, assim, rezando por mim.
E ela dizia, olha filho, Deus pode tirar você desse caminho. Ela brigava um dia, outro dia ela chorava, outro dia ela conversava. Ela tentou todas as cartas, porque não é fácil, né, você lidar com uma situação filho, né? Assim. Mas ela foi muito guerreira. Minha mãe tem 1,59 m ali. Uma mulher baixinha, mas com coração, uma garra. Viveu muita coisa. Minha irmã com câncer nova. Depois meu pai doente. Depois eu na droga. Depois ela teve câncer. Uma mulher que eu sou muito fã, muito guerreira, muito de Deus, assim. Eu sou apaixonado por ela. E sou apaixonado pelas mães também. Sabe por quê? Porque, Vilela, eu tento... Vou fazer 15 anos de padre. Tô no meu 15º ano. Eu acho que eu nunca ouvi uma mãe chegar em mim e falar assim, padre, reza por mim. Nunca. Padre, reza pro meu filho. Padre, reza pro meu neto. Nunca vi. Sabe, eu sou fã. Os pais também, nada contra. Mas eu lido muito com mães, né, também. Então é apaixonante ver, assim, o amor, o carinho delas. Mas enfim, e eu vi que a minha mãe começou a lutar muito por mim. Muito, muito. Ela começou a ir ao padre lá da minha paróquia, o padre Toninho, Naufel, lá do Paraná. Começou a ir conversar com ele. Ele era muito bravo, assim, sabe? Aquele jeito mais antigo, mas um cara de um coração maravilhoso. E começou a ajudá-la e direcioná-la. E quanto mais a minha mãe rezava, parece que pior eu ficava, Vilela. Pior eu ficava. Cara, eu fui muito no fundo do poço. Aí com 16 anos, eu tive o segundo coma por causa de droga. Putz. E aí fui pro hospital e ali eu vi que eu ia morrer mesmo. Você teve essa sensação? Eu tive a sensação que eu ia morrer. Recuperei, saí do coma, mas eu falei, não é que eu tive a sensação, eu entreguei os pontos. Porque o diabo é muito sujo, ele convence você, a arma do diabo é o desespero. Por isso que eu digo que você tem que usar o óculos da esperança. Ele me fez eu desesperar da minha vida. Eu acreditava piamente que com 16 anos eu já tinha vivido tudo que eu tinha que viver e precisava morrer. Nossa. Com 16 anos, eu tenho 43. Olha quantas coisas eu vivi e vivo. Sabe? Cara, eu tinha entregado os pontos. Mas eu tenho até um livro que eu escrevi chamado A Cura da Alma Feminina, que é de cura interior para as mulheres e tal. Eu comecei o livro com um poema. Eu gosto muito da linguagem, né, da lúdica da poesia. E eu escrevi uma parte no poema que eu até hoje eu tô melhor, mas eu chorava muito quando eu falava, né? Que eu falava que quando eu tinha deixado de acreditar em mim... Toma seu tempo, calma. Tranquilo, padre. É emocionante. Sim. Obrigado. Enfim, quando eu tinha deixado de acreditar em você... Eu perdi alguns amigos, né? Faz tempo, mas ainda emociona um pouco. É claro, porque te faz voltar àquele momento, né? Mas é um choro de alegria, assim, sabe? De saber de tudo que Deus fez, né? Interessante, tem dia que eu me emociono mais, tem dia que eu emociono menos. Mas enfim, aí eu escrevi no poema que, olhando nos olhos dela, né? Eu consegui encontrar o olhar que dizia que acreditava em mim quando eu não acreditei, né? Que me fazia ver algo que eu não conseguiria ver. Justamente. Então é o primeiro poema. E tem gente que não entendeu. Algumas pessoas perguntaram, você escreveu com uma mulher? Eu falei, escrevi. Mas você não imagina quem, né? Porque o poema, ele revela escondendo, né? Como dizia, tinha um padre que falava que o poema revela escondendo para não banalizar o mistério. Pois é. Aí foi isso. Foi a primeira a mulher, né? Que marcou a minha vida mesmo. Aí, depois desse... Deixa eu tomar uma água aqui. Mas aí, dessa vez caiu tua ficha, então, nessa quase morte. Caiu, mas teve um outro fato envolvendo a minha mãe também. Que eu era um maluco muito criativo. Mas só para entender, esse segundo coma, você ficou internado lá? Fiquei no hospital. Fiquei um tempo. Chegou a pagar essas coisas? Paguei. Nossa. Vômito, muita maluco. E teve o Deus falou com você? Não especificamente ali. Falou, na verdade Deus já estava falando, né? Mas e o diabo também estava falando, né? Então, o diabo fala com a gente também? Fala através... E faz parecer que é teu pensamento? Também ele não age diretamente no teu pensamento, mas ele age com sugestões, né? Induzindo, porque ele conhece você, né? E eu vivi uma luta muito grande. Eu já estava vivendo essa luta e eu não sabia. Que é a luta da libertação. É a luta para sair do Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho e sair da escravidão e vir para a Terra Prometida. E eu, com 16 anos, depois disso, eu era, como eu falei, um maluco criativo. Um dia, sarei do coma ali, já voltei a usar droga. Um dia, 7 da manhã, já... Voltou? Voltei logo. E aí, às 7 da manhã, eu fumei um baseado, cheirei, tomei lá não lembro se era caipirinha, o que era. E um amigo meu que até morreu, tadinho, Deus o tenha. Por droga também. Fomos pra escola e eu, Vilela, apesar de ter usado droga, eu nunca reprovei uma série. É mesmo? Nunca, eu sempre tive um raciocínio rápido, eu aprendi, chegava chapado, aprendia a primeira explicação, fazia a prova, tirava a nota e ia embora. A professora queria me matar, né? E atrapalhava quem tava aprendendo.
E aí eu lembro que eu fiz a prova rapidinho nesse dia, chapado. E antigamente tinha aqueles conselhos de classe, né? Que tinha que terminar naquele dia, mandar tudo pro núcleo, né? As notas e tal. E eu fiz a prova logo, saí e vi a porta da secretaria aberta. E eu meio doido vi o sino que se tocava, né? Falei, cara, eu vou tocar o sino. Pulei lá e toquei o sino. E a molecada, adolescente, largaram as provas, começou a sair, uma confusão. Acabou de conselho de classe, acabou. E o pessoal me chamava de Zandoná lá, né? Até hoje me chamam. E eu vi a diretora gritando, quem fez isso? E uma professora falou, foi o Zandoná. Aí eu vi que estavam falando meu nome, saí por trás da escola, pulei o muro, fui embora, passei num bar, tomei mais um álcool lá e fui saindo pra minha casa chapado, né? Falando, que porcaria que eu fiz. Só que a hora que eu tava indo meio chapado, eu vi uma mulher vindo, né, na minha direção. Assim, falei, nossa, que meio estranho, parece minha mãe, né? Só que eu tava tão louco que eu não consegui ver. A hora que eu cheguei perto, era minha mãe, né? Nossa. Eu falei, ei mãe, o que você tá fazendo aqui? Aí ela levantou o rosto, né, com uma lágrima aqui, outra aqui. Ela falou assim, tô indo na escola. O seu pai tá viajando, eu tô sozinho em casa, tenho 2 filhas, né, suas irmãs. Eu tive que largar tudo e tô indo lá por causa de você. E vou ficar por 2 horas sendo humilhada por 15 professores por causa de você. E ela chorando mesmo. E minha mãe foi. E ali naquele momento eu não falei nada, mas ali eu vejo que foi a hora que Deus entrou no meu coração mesmo. Porque ali eu percebi o quanto que eu tava fazendo a minha família sofrer, o quanto que eu tava matando a minha mãe, né? Matando mesmo, porque isso mata, né? Esse desespero, essa dor. E eu falei, porque se você dá um tiro no seu pé, que nem eu, drogado, eu não tinha medo de morrer, eu não tinha medo de nada. Isso que era o pior, né? Porque se o cara tem medo dele, o medo é um freio. Eu não ia achar ruim se uma coisa ruim acontecesse comigo. Mas eu vi assim, pô, o que eu tô fazendo com ela? Ela não merece isso, né? O que ela fez? Então, ali eu percebi que foi uma mudança de chave. Ali eu percebi que Deus começou a entrar. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Foi mais por ela no começo do que por mim, na verdade. Porque eu não acreditava mais em mim, né? A minha autoestima não era autoestima, era baixa estima, né? Então, foi muito forte, muito pesado. Aí eu voltei pra casa e fiquei ali. Mas ali Deus já começou a trabalhar. E ali eu senti a luta de Deus e do diabo pela minha alma. Eu senti. Você sabe que eu sempre... Não sei se é porque eu vivi muito no exército do diabo, né? Eu via rock satânico, eu levei muita gente pra droga na época. E eu conseguia sentir muito, tanto Deus quanto o mal se manifestando. Até hoje eu sinto lutas assim, às vezes à noite, acordo à noite assim, sentindo a presença do demônio e rezo, né? É uma batalha, porque ele não aceita perder alguém que foi dele, fácil, né? E eu comecei a viver uma batalha, e depois de um mês, umas 3 semanas, vamos dizer, um amigo meu, também Deus o tem, já faleceu, chegou lá em casa e me disse assim, Zandoná, tem um convite pra você, cara. Vamos fazer um encontro da igreja? Falei, pô, meu amigo, você me conhece, o que eu vou fazer em encontro da igreja? Ele pegou, tá, beleza, foi embora. Só que o cara era muito esperto, né? E eu era drogado, mas era meio namoradorzinho na época, né? E tinha uma moça muito linda, muito bonita, que ia pra esse encontro, que era meio, vamos dizer assim, afim de mim, eu era afim dela, só que nós éramos de turma muito diferentes. Naquela época no Sul era muito essas coisas de turma, né? Sim. E ele foi lá, ficou sabendo que a menina ia, falou pra menina que eu ia. Acho que ele comentou com a menina que eu ia, sendo que eu nem falei pra ele que iria. Aí ele chegou em casa, me conhecia e falou assim, olha, você não vai no encontro? Eu falei, não vou, rapaz. Você me esquece, me erra. Então, a fulana vai e tal. Ela perguntou até se você ia. Eu olhei e falei, a fulana vai? Ele falou, vai. Falei, cara, eu tô esperando esse encontro há 6 meses. Poxa. Tá vendo? Só por causa da menina. Na verdade, foi a isca que Deus usou, claro, né? Deus é esperto. E o meu amigo também foi muito esperto. E fui no encontro por causa da menina. Totalmente por causa da menina. Fui chapado já, né? Sentei do lado dela, já guardou o lugar ali mais ou menos perto dela e tal. Muito querida. E aí eu não sabia o que fazer no encontro, né? A coordenadora do grupo de jovens da minha cidade que me levou para o encontro, que era numa cidade vizinha, depois de alguns anos me contou que a coordenadora daquele retiro, daquele encontro, disse para ela quando eu cheguei, por que você trouxe esse rapaz? Ele vai estragar o nosso encontro. Porque eu cheguei, eu acho que eu tava com a camiseta do Rato de Porão, né? Muito louco. Era assim que eu andava na época tal, e eu era um pouco mais gordo, então dava a impressão de ser aquele cara grande, forte, né, tal. E não tava nem aí com o encontro, mas como eu tava afim da menina, ela fazia assim com a mão, eu fazia assim com a mão. Ela pegava o terço, eu pegava. Ela coçava o cabelo, eu coçava. Só que chegou no segundo dia, eu comecei a cansar. Falei, ai, Jesus, essa menina tá custando muito caro, né? Aí começaram a rezar em línguas, o dom de línguas, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, cara, os caras cheiraram. Os caras tão muito loucos. É pedra isso aí, só pode ser pedra. Nunca tinha visto. Os caras falando em outra língua, mano. E rezando em línguas e tal. Aí o padre falava, queima Jesus, falou, os caras estão falando de maconha aí. Eu falei assim, não. Pior que eu. Eu achei, falei, cara do céu, que negócio doido. Eu perguntei pra ela, o que é isso? Ela falou, depois eu te explico. Só que eu tava pra desistir do encontro.
Mas Deus é fantástico. De repente, Vilela, falaram assim, agora vai ter a pregação, não lembro se era salvação em Jesus e tal. Tá bom. O rapaz chegou lá para pregar, o jeito que ele segurou o microfone. Você sabe que um maluco conhece o outro, né? De longe. Falei, esse pregador é diferente. O cara era ex-traficante. Sabe aquelas conversões assim, espetaculares que acontecem assim de cada 50 anos, 100 anos, não sei. O cara era muito doido. Eu nunca mais vi esse cara, nunca mais na minha vida. Cabeludo assim. Não sei, talvez eu pense, será que foi um anjo que Deus mandou, né? Chegou lá, ele teve um dia muito doido com droga, capotou o carro no meio das ferragens, Deus falou com ele largou as drogas, foi pra igreja e virou pregador. Caramba. E a hora que ele começou a pregar, aquilo começou a me tocar muito. Porque não adianta, né? Às vezes o cara que tá muito drogado, muito louco, ele não vai... Tem que ser uma linguagem que ele entenda, você tá entendendo? Alguém que sabe o que ele tá passando. E o cara foi mais longe do que eu. Por umas coisas que ele falou, que eu não posso falar aqui, se bem que esses traficantes iam morrer tudo, ele foi falando, eu ia a tal lugar, tal lugar. Eu falei, pô, ele fazia esse movimento. A droga vinha daqui, vinha da lá, ele ia em tal lugar. Eu falei, esse cara sabe o que tá falando. E aquilo me tocou demais, cara. Demais, demais, demais. Tanto que, Vilela, onde eu for, eu já falei, esse tempo atrás, uns anos atrás, eu dei uma entrevista pra Veja, falei assim, olha, se vocês não quiserem que eu fale meu testemunho, me fala que eu não vou. E se não for pra falar de onde Deus me tirou, eu não vou. Porque só quem teve no fundo do poço sabe a importância de ouvir a história de alguém que teve e saiu, entendeu? Porque foi isso que me tocou, na verdade. E eu falei, cara do céu, e acabou a pregação, não sei se ele sabia, ou se falaram, ou se ele me flagrou, ele veio falar comigo, né? Ele me deu uma letra assim, tal, me falou que... Não, cara, ele sabia que você... talvez comentaram com ele, né? Ou ele me olhou também, né? O cara, o dedo todo amarelo, aquele olho, né? O drogado, ele tem um jeito de olhar específico, né? Tal. Ele talvez ele flagrou, ele viu em cima da menina e falou, esse cara caiu de paraquedas aqui, né? E foi falar comigo. E aquilo mudou uma chave dentro de mim. Aí eu comecei a entender, falei, pô, esse Deus que ele tá falando existe mesmo. Porque pra mim, esse negócio de Jesus, Deus era uma coisa assim, sabe? Que a minha avó falava, que a minha nona falava. Muito distante. Uma coisa assim, sabe? Tal. E a renovação carismática, eu respeito muito a renovação carismática, eu amo demais, porque se fosse só um discurso, uma coisa assim, não ia me tocar, não ia me tirar de onde eu saí. Renovação carismática leva, né? O Padre Jonas, o nosso fundador, sempre falou da gente levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Não só falar de Jesus, uma coisa